E como que você faz para se empoderar? Para a gente começar a ter poder sobre a gente? Eu acho que o primeiro ponto é a gente começar por um processo de mudança de mindset, mudança de mentalidade. Existem dois tipos de mentalidade: a mentalidade fixa e a mentalidade mutável. O que é uma mentalidade fixa? A mentalidade fixa é aquela mentalidade que quer manter uma imagem. Então, eu quero manter uma imagem X e essa imagem não pode ser quebrada, porque se essa imagem for quebrada, isso me diminui. Então, eu vou fazer de tudo para manter essa imagem. E daí eu não vou querer acessar as minhas fragilidades, acessar as minhas vulnerabilidades, porque quando eu acesso isso, eu me sinto menos. Que é o caso aqui. Eu não quero mais me relacionar com nenhum homem. Por quê? Porque quando ela se relacionar com um homem e passar por isso de novo, seja pelas limitações do corpo dela, seja pelo abandono, desprezo do outro, ela vai acessar as fragilidades, ela vai acessar as vulnerabilidades, e ela não quer acessar mais isso. E daí a gente fica no mindset fixo. O que é o mindset mutável? Mindset mutável, que é o lugar para onde a gente tem que ir, é o lugar onde está tudo bem eu acessar a minha fragilidade, eu acessar a minha vulnerabilidade. Sabe por quê? Porque eu cresço com isso, eu aprendo com isso, eu cresço. Então, quando a gente entende que tudo na nossa vida tem um aprendizado, Miguel, bem-vindo. Quando eu entendo que tudo na nossa vida tem um aprendizado, eita, tem algo para eu aprender com isso. Porque se os ciclos estão se repetindo, é porque tem algo para eu aprender com isso. Eu vivi 3 relacionamentos abusivos anteriormente. Daí, sabe o que eu aprendi? Que eu me anulava. Por quê? O que é um relacionamento abusivo? Relacionamento abusivo é quando as demandas do outro são mais importantes do que a sua. Então só existe uma pessoa na relação e a outra não. A outra, as suas demandas não são levadas em consideração. Mas daí eu percebi que, na verdade, eu não levava as minhas demandas em consideração. Eu não colocava os meus limites. Eu me anulava porque eu queria o bem-estar do outro e não o meu. O outro era mais importante do que eu. Eu me colocava em segundo lugar, eu me colocava em segundo plano. E é lógico que uma pessoa que se coloca em segundo lugar, em segundo plano, vai viver relacionamentos abusivos. Porque uma pessoa que se coloca em primeiro lugar, quando o outro vem querer ter um relacionamento abusivo, você dá o limite para ele. Não. Você tem o seu espaço, eu tenho o meu. O meu espaço também é importante. Então, uma pessoa que se valoriza, uma pessoa que tem amor próprio, uma pessoa que não se anula, não vai viver um relacionamento abusivo. Porque a pessoa pode até tentar invadir o seu espaço, mas você não deixa. Então, eu entendi que eu deixava e eu aprendi com isso. Então, tudo que acontece na nossa vida traz aprendizados, traz crescimento. Então, o mindset mutável é quando a gente começa a entender que tá tudo bem eu acessar essa dor. Porque quando eu olho para essa dor, eu posso entender se tá doendo. É porque eu preciso resolver alguma coisa. Que em vez de eu olhar que o outro não deveria me causar dor, eu tenho que olhar o que eu deveria estar fazendo que eu não estou fazendo. Porque em vez de eu olhar que o outro está sendo abusivo comigo, eu tenho que olhar o que eu deveria estar fazendo que eu não estou fazendo. Por que isso está acontecendo comigo? O que eu posso fazer de diferente? Então eu começo a trazer essa responsabilidade para mim e começo a entender que está tudo bem eu acessar
essas minhas vulnerabilidades, essas minhas fragilidades, porque são oportunidades de crescimento. E daí a gente começa a entrar num lugar de aceitação. Por quê? Quando a gente consegue aceitar, quando a gente consegue entender que tem um aprendizado, a gente consegue aceitar a situação. Porque senão a gente entra num lugar de negação. Eu nego, eu não concordo que isso esteja acontecendo. Então, eu preciso ter meu aprendizado para ser até grata que isso esteja acontecendo. Eu sou grata que eu vivi esse relacionamento abusivo, porque através disso eu pude ver que eu estava me anulando e crescer com isso. Só que eu só consigo entrar nesse lugar de aceitação quando eu começo a enxergar os meus aprendizados, né? Quando eu olho para os meus aprendizados, eu subo mais de um degrau, eu cresço com isso. Eu acesso um sentimento de gratidão. Então, no mindset mutável, eu nunca fracasso. Eu nunca fracasso. Porque tudo é uma oportunidade de crescimento. Agora, no mindset fixo, eu fracasso. Por quê? Porque eu quero manter uma imagem. Quando tem mindset mutável, eu não quero manter imagem. Quando eu não quero manter imagem, eu me empodero. Por quê? Porque eu estou fazendo aquilo que eu quero. Quando eu quero manter a imagem, eu quero manter a imagem para o outro, não é para mim. Eu quero manter a imagem para o outro, porque o olhar do outro é mais importante que o meu. Então, a primeira forma da gente se empoderar é a gente começar a entender que não tem que manter imagem nenhuma e que tá tudo bem eu ter essas dificuldades, eu ter essas fragilidades, que eu vou crescer com isso.